Boa noite a todo mundo. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho aí? Joia, beleza. Gente, prazer enorme estar aqui, podendo abrir essa noite, né? O Breno me pediu, Noélia, me socorre, porque ele está na estrada agora, né? Embora ele esteja aí na condução da agenda da nossa semana, né? E é sempre um prazer a gente poder contribuir para a nossa equipe, poder contribuir para o trabalho de todo mundo. A gente sabe que nesse negócio, ainda que uma pessoa não ganhe diretamente com outra, com o trabalho e o resultado de outra pessoa, é ajudando todo mundo que a Junesc vai bem e acaba que repercute no trabalho, né, de geral. Então, por isso que a gente sempre tenta, né, criar esses momentos de compartilhar mesmo as experiências, o que tem dado certo, né, e poder ajudar e contribuir aí para a jornada e para o resultado de todo distribuidor, independente do tempo de casa, né? Inclusive, falando em tempo de casa, hoje a gente tem uma pessoa aqui sensacional, que já tem bastante tempo nesse negócio, né, que já está há muitos anos desenvolvendo o Junesc no Brasil e no mundo, né? A conexão aí Brasil e Portugal hoje. Leandro, gente, vai contar um pouquinho mais da história dele, mas assim, ele é um cara que demitiu o chefe dele, ele não foi demitido, né? Ele demitiu o chefe dele, chutou o pau da barraca e falou: esse negócio é o que eu quero para minha vida. E hoje ele tem uma equipe gigante com vários países, né? Acabou se mudando para Portugal. E olha que maravilha, gente, a liberdade e a praticidade desse negócio que a gente tem, né? Com o celular, você pode trabalhar de qualquer parte do mundo em 150 países. E foi mais ou menos isso que ele fez, né? É literalmente colocar em prática aquilo que a gente fala todos os dias. É literalmente testar e falar, realmente funciona. Eu posso trabalhar de qualquer parte do mundo, né? Inclusive está num fuso horário diferente, e eu queria chamar ele para poder compartilhar tudo que ele tem feito. Ele é um cara que tem muito resultado, não só em vendas, também no trabalho com a equipe dele, né? Mas em vendas principalmente, está sempre compartilhando várias dicas nas redes sociais, no dia a dia. Ele sempre manda algumas coisinhas ali para gente nos nossos grupos, né? E hoje especificamente vai poder passar para gente, né, um pouco dos aprendizados que já teve ao longo dessa trajetória. Então, sem mais, quero chamar, né, para vir aqui, pegar o microfone, assumir esse controle da noite de hoje. Então, anotem, gente, todo mundo, papel e caneta na mão. Vamos ligar essas câmeras, por favor. Vamos nos aproximar um pouquinho mais desse ambiente online, né? Então, sem mais, Leandro, seja muitíssimo bem-vindo. Aí, tirei o mudo. Fala, pessoal, boa noite. Obrigado, Noélia, pela apresentação e pela abertura. Obrigado, Breno, pelo convite. Pessoas extraordinárias que eu conheci dentro dessa indústria e, por enquanto, só conheço online, né? Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. Eu adoro qualquer hora do dia ou da noite. Aqui já são 00:07 em Portugal. Nessa época do ano são 4 horas de diferença. Obrigado. Inclusive, a gente tem hoje aqui convidados presentes, porque não é um evento só para distribuidores, mas todo mundo que queira melhorar os seus resultados em qualquer área de venda e qualquer área de vendas online ou de relacionamentos, é um pouco disso que eu vou falar. Então, obrigado, inclusive, ao Gabriel, que eu sei que é um convidado que está namorando com a nossa indústria e que tinha outra agenda, mas que mudou essa agenda para participar. Eu sempre gosto de falar com pessoas motivadas, que têm aquele bicho na barriga de grato, mas insatisfeito com o mundo que a gente está vivendo, e por isso que eu queria falar com vocês essa noite. Sobre tempo de indústria, eu nem vou falar mais sobre isso, porque hoje, agora um pouquinho antes, eu acabei de tacar o Waze na minha testa, então tá tudo retinho aqui. Não vou falar muito sobre tempo na indústria, mas prometo para falar que tudo isso que eu vou falar para vocês, eu não trouxe de nenhum outro treinamento anterior, né? Muitas das coisas pode estar em qualquer treinamento de vendas que você participe, mas especificamente tudo que eu elenquei aqui para vocês é algo que eu apliquei. Eu também não era vendedor, eu também não era desse setor. Usar esse slide um pouco para falar da minha história. Então, tudo o que eu vou falar, eu apliquei
de real na minha história, com exceção do último slide. O último slide é algo de treinamento profissional de multinacionais, de mundo corporativo. Então, segura aí que o último slide também vai ser importante para vocês. A minha história, eu sou advogado de formação do interior de São Paulo, uma cidade chamada Araçatuba. Nasci e vivi até 3 anos atrás, pouco menos de 3 anos atrás, quando me mudei diretamente para Lisboa, Portugal. Sou advogado de formação e nos últimos 15 anos de mundo corporativo tradicional, eu trabalhei em agroindústrias canavieiras, na área de relacionamento institucional, na área de negociação coletiva de trabalho, na área de representação pública desses setores da economia. E há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, eu cheguei para o meu atual chefe e contei para ele que já havia alguns anos eu estava desenvolvendo em tempo parcial, em tempo paralelo, um plano B, que era a nossa indústria de marketing de relacionamento, vendas diretas e marketing de relacionamento, e eu já tinha condições de demiti-lo e demitir o meu chefe e poder trabalhar para o meu negócio e somente para mim. Naquela oportunidade, eu nem pensava necessariamente em morar fora do país, mas eu já conhecia Portugal e amava, e imaginei, já que eu vou demitir o meu chefe, já que eu vou trabalhar a partir de casa, essa minha casa pode ser em qualquer um dos 150 países que a empresa que eu represento opera, né? Então, essa é a minha história. E aí, nestes últimos 3 anos, fora do mundo corporativo, eu passei a ser dono do meu próprio tempo, do meu próprio negócio, e aí eu tive que fazer o meu negócio ser um negócio. Foi aí que eu apliquei essa realidade, utilizei desse mundo, admirável mundo novo, que é o mundo online, e posso um pouco compartilhar com vocês essa experiência hoje. O Breno, eu gosto muito do Breno, é um dos jovens mais jovens da nossa equipe e um dos resultados mais extraordinários, um sangue no olho, um comprometimento e um profissionalismo sensacional. E ele primeiro só me chamou para falar, né? Lê, na quarta você assume o treinamento, ok? E depois ele me mandou o flyer e eu gostei muito, que para ele não basta como vender, tem que ser vender muito, não basta como vender online, tem que ser como vender muito online. Isso é muito legal, isso nos motiva e isso já sobe a régua do que vai ser este treinamento aqui agora, tá? Então a gente vai falar como vender muito online. Em 2 oportunidades anteriores, para essa mesma equipe, nós já tivemos treinamentos nessa área. Eu fico muito feliz que a minha equipe me reconhece como um cara que conseguiu se dar bem no online. Então, 2 outras oportunidades. Então, o que eu já falei lá, eu não vou falar hoje de novo aqui, tá bom? Então, é só você ir lá no nosso YouTube da equipe, do Incubadoras, que você vai ser 2 treinamentos. Um é para o Dia dos Pais, mas é para qualquer venda online, e o outro para como lidar nas mídias sociais. Então, eu não vou falar muito de como lidar nas mídias sociais. Novamente, nós temos um treinamento no YouTube de Incubadoras, e não vou falar sobre vendas de promoções ou de datas especiais, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, tá? Eu vou falar uma outra realidade de outras coisas que aplicou. E aí, para começar isso, vamos cutucar, né? Vamos falar verdades e vamos conversar sério aqui, sem nenhuma convencimento de ninguém. A vendas é um mal necessário? Quem aqui concorda? Quem aí concorda? Balança a mão aqui. Quem pensa nisso? Puxa vida, aqui é um mal necessário, é um mal necessário. E aí, eu queria dizer para você que você está relativamente ou parcialmente errado. A venda não é um mal, a venda é necessária. Não conheço, hoje à tarde, quando eu estava fazendo esse slide, eu fiquei pensando. Já pensei outras vezes e nunca tinha descoberto nenhuma profissão ou nenhuma atividade econômica que não haja venda. Se alguém tiver alguma ideia aí, escreve ou me chama no particular, mas eu pensei a tarde toda e a única que eu pensei que talvez não precise de vendas ou de ferramentas ou de características de venda seja a profissão de coveiro. Eu acho que é a única que não precisa. Acho que coveiro não precisa melhorar a participação dele no mercado. Se você é médico, você precisa vender o seu diferencial como um médico. Se você é advogado, você precisa vender melhor o seu diferencial como um advogado. Se você é vendedor de calçado, então nem se fala. Se você é vendedor de produto, então venda não é um mal, mas venda é necessário, é um trabalho. Talvez trabalho seja um mal necessário,
Talvez sim, tanto que o nome fala trabalho, trabalhoso, né? Talvez seja um mal necessário, e aí eu trago para a nossa indústria. Já que é um mal necessário, o nosso trabalho não deixa de ser trabalhoso, mas é o mais simples que eu conheço, o menos arriscado, e o mais 2 é igual a 6, a 8, talvez. Tá? Então, você que já conhece as regras da indústria do marketing de relacionamento e o escalonamento de ganhos, já sabe que o nosso trabalho é um trabalho como qualquer outro, mas ele é mais simples e ele tem poder de ganho maior do que qualquer outro. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Leandro, você está tentando. Eu acho que eu não preciso te convencer, mas talvez largar de ter esse pensamento negativo ou de pegar essas desculpas para falar que não é bom vendedor. Ah, eu não sou bom vendedor. Ai, vendas não é para mim. Se você não é bom vendedor e não acha que vendas não é para você, você na verdade tem que pedir ajuda ou procurar alguém que possa tirar essa limitação, porque em nenhuma profissão você vai ser bom. Tá? E a mesma coisa eu vou falar daqui a pouco sobre o mundo online, tá bom? Tirar um pouco desses paradigmas para vocês. Uma coisa que funciona para mim, e funciona quando você tiver dúvida do relacionamento, funciona quando você tiver dúvida sobre comprar uma casa ou comprar um carro, e funciona para você saber se esse setor tem mais ponto positivo ou negativo. Então faz uma tabelinha, pega uma folha, põe pontos negativos e pontos positivos e pensa todos os pontos negativos e positivos das vendas online, por exemplo, tá? Então, um ponto positivo que eu gosto muito, vou começar pelos positivos, porque na minha balança pesou mais. Se a sua for diferente, depois me manda e a gente vai trabalhar isso e eu vou te ajudar a trabalhar isso. Networking. Network, por quê? Porque para ser um vendedor, nem um bom vendedor, para ser um vendedor, você vai se preocupar em ter uma lista, em fazer contatos, em se relacionar com as pessoas. Isso não quer dizer que você vai se relacionar só para vender. É muito triste se você for uma pessoa só interessada na venda e não interessada nos relacionamentos. As outras pessoas vão sentir e automaticamente isso vai ser muito ruim, né? Eu só estou mudando aqui a câmera, e o network, então, ele não é só para venda, é tanto para aumentar o seu círculo social, como para realizar também negócios fora da sua venda específica. Então, por exemplo, eu achava muito ruim quando eu era só comprador das coisas. Eu era a pessoa que era procurado pelo salão de barba, eu era a pessoa que era procurado pelo dono da loja de roupa, eu era a pessoa que era procurado pelo dono de restaurante. Eu nunca tinha nada para oferecer, para gerar minha própria renda, para ser dono do meu próprio negócio, para poder responder para outra pessoa: olha, que legal, eu sou seu consumidor há tanto tempo e agora eu também tenho o meu produto, o meu serviço e eu quero compartilhar contigo, né? Por quê? Porque eu era empregado. Por mais que eu fosse advogado de formação, eu era empregado de uma indústria só. Então eu não podia oferecer nada antes de ter essa ferramenta de geração, antes de ser um microempreendedor individual dentro da Dioness. Então, isso foi muito legal para o meu network. Outras questões que o nosso negócio tem claramente, isso é quase indiscutível, nunca ninguém tentou me demonstrar diferente, sem riscos. Não tem risco. Por mais que a gente pense, não tem risco, tá? Leandro, eu tenho medo de não vender nada e ficar com produto. Então, vamos acabar com esse risco, porque pelo menos mais bonito, mais magro, mais energético você também vai ficar, porque 100% do seu investimento foi em produto. Então, risco de perda de dinheiro não tem. Se você tiver tanta vergonha ou tanta autossabotagem que você esconda do público produtos altamente procurados, né? Tem diversas pesquisas que mostram quantos municípios ainda não têm Dioness e quantas pessoas querem ter os produtos que as estrelas têm. Se você esconder esse produto, o seu risco é pelo menos ficar mais bonito. Perder dinheiro você nunca perde. Sem patrão, gente, para mim esse benefício deveria pesar 2 vezes aqui nessa balança, talvez assim que a balança. Não ter patrão é uma coisa que a gente agradece de joelho para Deus, tá? É desafiador, você tem que ter um comprometimento com o seu negócio, de acordar no horário, de ter uma agenda, é desafiador. Mas é aquilo, tudo na vida é desafiador, tudo na vida tem ponto positivo, e esse é um ponto positivo muito maior do que os negativos. Sem limites. Antes de colocar esse cifrão de dinheiro, eu não estou falando sem dinheiro. O nosso negócio é sem limite geográfico.
o nosso negócio é sem limite de faturamento, o nosso negócio é sem limite de horário, sabe? É sem limites. Você é dono do próprio recebimento, do próprio valor, do próprio faturamento. Você é dono em meritocracia, eu adoro essa palavra. Então, quais os benefícios da venda e da venda online? Sem limite. Ou online. Online é sem limite de horário, sem limite de pessoas que você vai alcançar. Se fosse uma venda tradicional numa loja de sapato, estaria limitado a uma cidade, estaria limitado a uma região, estaria limitado a um horário de funcionamento. A venda online é sem limites, tá? Então você dá a velocidade que você quiser. E eu costumo falar na minha equipe que tem muita gente que compra a Ferrari de Unesse e trata ela como um Gol zero, né? Já está tratando bem, porque é um Gol zero, um carro que no Brasil custa quase 100 mil reais, mesmo sendo popular, mas comprou uma Ferrari. Então por que você está tratando como um Gol zero, tá? Por que você está dando limites a este negócio? Ah, Leandro, mas tem pontos negativos. Eu consegui lembrar de dois, e você talvez lembre de mais, mas um ponto negativo, vergonha e medo. Tem gente que tem vergonha do outro pensar que ele deu errado na profissão dele. Como assim um advogado vai vender maquiagem? Como assim uma nutricionista vai vender potinho de colágeno? Como assim um executivo de usina vai vender produto emagrecedor? Vergonha é normal, existe, é um ponto negativo da venda que você vai ter que conviver com ele. E o medo, medo de começar algo novo, medo de fazer algo que você nunca fez, que deu na mesma, né? Medo de conhecer pessoas, medo de ouvir o não, medo de ouvir o não é terrível, né? E aí são coisas que você precisa lembrar que são subjetivas e que não te levam a nada, que estão travando, e aí você tem que analisar novamente se vale a pena, pelos pontos negativos, pelos positivos, continuar no mesmo lugar. Se esse medo te faz sair deste lugar ou se ele te limita, se essa vergonha vai pagar suas contas ou não, né? Então precisa colocar tudo isso e ser a sua verdade. Novamente, eu não vou convencer ninguém, eu vou falar para vocês o que eu apliquei para fazer essa mudança na chave, para parar de pensar como empregado e começar a pensar como dono de um negócio global e sem limite de ganho e da 14ª maior empresa do mundo em poucos anos de existência, tá? E aí vem novamente o online, tá? O online não sai ali de baixo para ajudar a acabar também com esses medos. Peraí que eu vou puxar aqui vendas online. Eu trouxe as vendas online para te ajudar a derrubar também esses dois pontos negativos. A vergonha, ela diminui, primeiro porque você não precisa mais falar em público igual você falava, você pode usar as ferramentas online, você pode trabalhar essas ferramentas online, você tem tempo de, às vezes, editar um vídeo, às vezes, editar um áudio, às vezes, fazê-lo várias vezes para usar essa ferramenta online. Você tem tempo de testar com seus amigos, você tem tempo de usar filtros, né? E mesmo que se você não for fazer nada disso, você pode usar as ferramentas que existem prontas, né? Então, existe um site que tem o nosso site, que nós compramos, que todos nós temos, é premiado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, anualmente, por vídeos, por fotos, por textos premiados na indústria do marketing. Então, o material que a Junesse disponibiliza para nós ajuda nessa questão de vergonha. Você não precisa ficar inventando nada e não precisa dar tanto a cara para bater enquanto você não estiver preparado. O medo é a mesma coisa. Muitas vezes o medo é de não, igual eu tinha falado, né? O online diminui isso. A outra pessoa não vai estar na sua frente falando não. Ela não vai ver, às vezes, a sua cara de tristeza, a sua cara de bosta, o seu choro até, né? O convite é uma coisa dolorida, eu costumo dizer. Não podemos esconder isso, né? Mas a outra pessoa, ao não responder ou responder mal educado à sua mensagem online, ao seu convite online, essa indústria te protege. A indústria online, as ferramentas online protegem e diminuem, e no meu caso, quase zeram esses pontos negativos. Então, por isso que
Se você trouxe até hoje todas aquelas desculpas para não ser um bom vendedor, o mundo online veio para te ajudar e talvez esteja na hora de você deixar de lado as desculpas e autossabotagem. Aqui eu continuo com os pontos positivos ou com as características. E por que que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque talvez você lembre e diante das dificuldades que você esteja enfrentando. Ah, minha cidade é pequena. Ah, eu não conheço muita gente. As vendas online têm liberdade geográfica. Por que que você está focando só na sua cidade do interior? Por que que você está focando só em quem você conhece? Por que que você não pegou o seu site, compartilhou e colocou e pôs outras coisas? Quantas pessoas te seguem ou estão nas suas mídias sociais e não estão na sua cidade ou não te conhecem? Tá bom? Novamente, realidade minha. Eu já tive gente comprando no meu site da Junesc sem me conhecer e sem me avisar que comprou, sem ter conversa comigo. Entrou lá no meu site e comprou. Se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. Liberdade de tempo. Leandro, eu sou muito ocupado. Leandro, eu não tenho tempo. Lógico, eu também não, graças a Deus, né? Pessoas desocupadas estão rendendo alguma coisa. A venda online te ajuda a somar, te dá essa liberdade. Então, eu estou tentando trabalhar com vocês a questão de derrubar os medos e só enxergar as potencialidades e derrubar as desculpas e começar, tá? E depois eu vou falar por que você tem que começar o quanto antes. Ferramentas. Já falei, tem sites, tem vídeos, tem as mídias sociais, tem folders prontos, tem tudo pronto e tudo online. Usar essas ferramentas. O escalonamento. Tá? Então, você não ganha só pelo seu tempo, só pelas suas duas pernas, só pela sua única boca, só pela sua cidade. Você pode escalonar essas vendas, né? Tem uma equipe de vendas, como é o nosso caso, escalonar no tempo que você estiver dormindo, trabalhando com outros lugares. Leandro, não fala inglês. Eu também não, gente. Eu também não. Mas quantos países, você sabe quantos países falam português? Por exemplo, na Juness Europa, uma das maiores movimentações ultimamente tem vindo da África, de Angola, por exemplo, que fala português igual. Então, aqui, os portugueses têm trabalhado diariamente na expansão do mercado africano, né? Então, tem muita gente, se eu não me engano, são 7 ou 9 países da comunidade da língua portuguesa que você pode trabalhar, tá? Escalonar. Vendas passivas, aquela que eu te falei. A venda que acontece online pode ser passiva mesmo sem você fazer nada. E uma coisa aqui que a mulherada adora, até porque elas são multitarefas e porque elas têm que cuidar de casa e cuidar de filho, e só a venda online te possibilita. Uma mão no peixe, o olho no gato. Quantas gente da nossa equipe a gente vê cuidando do filho e fazendo uma reunião online? Quantas vezes a gente vê uma pessoa da nossa equipe buscando o filho na escola e mandando mensagem de venda, né? E fazendo dinheiro próprio. Então, uma mão no peixe e um olho no gato é uma ferramenta e um benefício sensacional da venda online. Baixo ou nenhum investimento. Baixo ou nenhum investimento. Novamente, Leandro, eu não quero ser vendedor. Você tem outra opção? Você tem outro negócio que você possa começar de forma tão grandiosa, com tão pouco investimento? Você está satisfeito com o seu emprego ou com os seus rendimentos atuais? Né? Se tudo isso te faz ter um bichinho dentro da barriga para se movimentar e para procurar algo melhor, novamente o que torna esse negócio não perfeito, mas a melhor opção, baixo ou nenhum investimento. Né? Às vezes o investimento consegue ser até só o seu site, e nós estamos falando de R$ 120, então é uma coisa irrisória para ter a ferramenta de vender algo em 150 países. Zero habilidades e zero experiência. Olha que legal. Talvez você não precise ser um bom vendedor de sapato porque você tenha outras opções. Talvez você não precise ser um bom vendedor de, de cosméticos que você tenha outras opções. Mas quando você trabalhar a venda online, você não precisa passar pelas entrevistas, você não precisa passar pelos testes, você não precisa passar pelos primeiros meses de experiência naquela loja que você foi contratado. Então, eu estou falando de venda online, por isso que eu grifei lá em cima. Para quê? Para que você deixe de mimimi e ingresse imediatamente
gratuitamente neste mundo, tá? E imediatamente, quando eu mudar a sua cabeça, os seus medos, as suas limitações ou as suas desculpas, eu vou fazer com que você pelo menos comece. Quando você começa, aí você vai usar as ferramentas, você vai usar as experiências, mas você tem outra opção. Então, quando eu pedi demissão, por exemplo, eu pedi demissão, eu tinha que fazer gerar o meu negócio. Então, zero habilidade ou zero experiência no online. Vai para o online, tá bom? Por que que eu falei tudo isso? Para derrubar, para zerar, para riscar coisas como: eu não gosto de aparecer. Ah, eu sou low profile. Ah, o blogueirinho, a blogueirinha, eu não sou assim, eu sou uma pessoa discreta. Isso tudo é desculpa, meu filho. Isso tudo é desculpa. Na verdade, você está com medo de algo novo e você está colocando desculpa, porque não existe mais como você sobreviver em 2021 em qualquer negócio sem aparecer. Sem aparecer, não tem como. Então você precisa ir para o online, você precisa pôr a cara no sol. E isso pode ser de diversas formas. Leandro, mas você se formou em direito, por isso você sabe falar em público. Tá bem, você não precisa falar em público. Então utiliza os vídeos da empresa. Mas você consegue, por exemplo, colocar um Nara e mexer e colocar depois a bunda da cliente que tem o resultado. Isso você consegue. Então, você não consegue falar sobre os benefícios, sobre a gramatura do Nara, você consegue postar um vídeo primeiro colocando o Nara no copo e depois olha a bunda da cliente, o antes e depois. Você consegue fazer essas duas coisas. O que você não pode é ficar trancado dentro de casa, escondido do mundo, achando que as pessoas vão bater na sua porta quando descobrir que você tem um produto ou serviço. Tá? E você não pode também só compartilhar o que você quer vender. Você não pode ser uma pessoa só focada em vender. Você precisa compartilhar a sua vida, a sua realidade, as suas experiências, o que você tem de aprendizado. Então, pessoal, acabei de conseguir um desconto fazendo. Compartilha. Pessoal, acabei de visitar um lugar e a minha dica é esse. Pessoal, acabei de conhecer esse lanche e adorei. Compartilha. Seja uma pessoa presente nas mídias sociais e para com essa desculpa. Isso é desculpa de quem está com medo ou vergonha e está se auto-sabotando. Isso é mimimi. Não é mais bonito falar, eu sou discreto, eu não gosto de mostrar a minha viagem no Instagram, eu não gosto. Uma hora ou outra vai dar problema, ou vai ter diminuição, vai ter alguém que faz a mesma coisa que você e compartilha de forma leve, legal, sem ostentar a viagem dela no Instagram, tá? Vai ter um executivo de empresa que se torna mais atrativo no Instagram ou no LinkedIn e outra empresa contrata ele para um cargo que poderia ser sua promoção. Vai ter um médico que publica alguma coisa e aí você, como médico, vai perder a cliente para ele. Isso vai acontecer se você se esconder, tá bom? Então, por isso que eu quero lembrar do quanto venda é necessário e agora a gente vai linkar com a venda e como vender muito online. Acho que se alguém, eu não estou vendo o chat, mas eu acho que todo mundo meio que concorda, depois dessa explicação toda, que venda é necessário. Tá? Se alguém conhecer algum exemplo, além do coveiro, que não precise ser um vendedor ou uma pessoa atrativa, uma pessoa que soma, uma pessoa que é procurada, uma pessoa que é... E pode ser por qualquer coisa, tá? Pode ser por uma vai na banca de fruta, filma aquelas frutas lindas, sabe? Filma aquilo, sabe? Dá um bom dia, compartilha um versículo, compartilha um pensamento, se torna uma pessoa atrativa ou que pode somar, melhorar. Às vezes você posta uma mensagem, a gente tem uma pessoa na equipe, o Will Quevedo, inclusive, nem sei se ele está online, eu não estou vendo o site para não me cuidar, mas o Will um dia compartilhou uma frase e eu falei para ele assim, um pensamento, uma frase, e eu falei, nossa, eu estava precisando tanto ouvir isso, sabe? Então, talvez tem tanta gente precisando de algo, para de guardar isso com você e passe a ser uma pessoa presente no online, para parar de limitar o seu mundo. Se você mora numa cidade de 100, de 20, de 30 mil habitantes, não se limite a essa cidade. O mundo online veio para isso. Agora, não adianta nada você ficar no YouTube só assistindo palhaçada. Isso não vai somar nada na sua vida, tá?
Só nos momentos que a gente precisar distrair um pouco. Vamos voltar para cá, como vender muito no online. Primeira coisa, metas. 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 Quem não sabe o que quer, quem não sabe onde vai, o mínimo é suficiente. Mínimo. E olha que palavra triste, gente. Nem na Bíblia isso é legal ou permitido. Quando a gente se sustenta ou aceita ou fica satisfeito com o mínimo. Mínimo é uma coisa, a gente não foi feito para o mínimo, a gente foi feito para a grandeza. A gente tem tantas competências e somadas às oportunidades que uma hora ou outra passam na nossa frente, nos capacitam para o máximo. Então, por que você está convincente com o mínimo? Tá? Eu não estou falando sobre gratidão, a gente tem que ser grato, mas satisfeito. A meta ajuda a mirar em algo melhor. E essa meta pode ser qualquer uma, eu vou citar alguns exemplos que pode te ajudar a começar ou recomeçar o seu negócio na Adunesse, por exemplo. Consumir de graça. Olha que legal. Nós somos a maior empresa de tecnologia anti-envelhecimento do mundo. Eu imagino que você não queira envelhecer mal. Eu não imagino que você não queira envelhecer tudo fodido. Eu não imagino que você queira ficar doente. Então, eu imagino que você queira consumir os produtos que você teve a oportunidade de conhecer. E já que você vai consumir, por que não consumir de graça? Né? A venda te possibilita isso. Vou vender tanto para o produto que eu consumo, seja 2, 3 naras por mês, seja 2, 3 stores, o produto que eu consumo saia de graça para mim, porque o lucro da venda me possibilita comprar. Ok? Pode ser a sua meta. Ela ainda é pouca, mas é a sua meta. Pelo menos você está se cuidando e cuidando da sua família. Diminuindo o colesterol do povo, diminuindo a gordura corporal, diminuindo as rugas, diminuindo a flacidez. Cuida do povo. Se você ama, cuida de povo. Então, às vezes, não me amo tanto, não quero me cuidar tanto. Escolhe alguém para cuidar. Escolhe alguém que seja importante na sua família e fala, pelo menos essa pessoa vai consumir de graça ou consumir no valor de custo. Às vezes também pode ser uma meta, né? Por exemplo, a minha mãe consome no valor de custo, né? Então já é uma meta interessante para mim. O Smart Delivery, gente, Smart Delivery, se você não sabe o Smart Delivery ou se você não conhece os benefícios dele, você não está nem usando a Ferrari como Gol, você está usando como moto CG 125. A Ferrari você está pondo uma moto, porque não é possível. O Smart Delivery te possibilita o alcance de diversos bônus. O Smart Delivery, além de te dar o produto mais barato, ele possibilita que você esteja ativo, concorra e receba diversos dos bônus, né? O Smart Delivery é a única coisa que me parece que você abriu um negócio, porque se você só se cadastrou, só comprou produto, você não abriu um negócio, gente. O Smart Delivery é a conta de água e luz da sua empresa. O Smart Delivery é o mínimo possível. E nós estamos falando de um Smart Delivery de menos de um salário mínimo para rendimentos que podem alcançar de um alto executivo de uma empresa, de uma pessoa, por exemplo, eu já fiz esses cálculos, eu conheço um franqueado de um restaurante único de massas num shopping no interior de São Paulo, e só o aluguel da loja dele de massa, de macarrão dentro do shopping, o aluguel é 30 mil reais. O aluguel. Para pagar cliente, para pagar empregado, para ter um rendimento de 10 mil reais para ele limpo, para ele viver 10 mil reais, ele precisa vender 150 mil reais. Então, nós estamos falando de um negócio que vai dar 10 mil reais para ele, e 10 mil reais eu tenho gente na equipe que vende 8 mil só de venda, eu tenho gente que fatura de comissão 10 mil tranquilo, com uma ativação de menor de um salário mínimo, tá? Então, o custo fixo do nosso negócio é muito baixo. Pode ser a sua meta. Pelo menos eu vou pagar com as minhas vendas o meu custo fixo do meu negócio. Não vou precisar tirar do bolso. Entendeu onde eu quero chegar? Pode ser uma meta para te fazer acordar, para te fazer aceitar ou não, para te fazer alimentar a sua lista de convidados e prospectos, pode ser a sua meta. Pagar ou comprar algo com a renda extra. Essa é uma delícia. Quando eu comecei, eu tinha uma mochila de produtos, que era onde eu ia fazer minhas reuniões e minhas vendas, e na bolsinha de fora eu colocava o dinheiro físico, naquela época nem tinha maquininha, colocava o dinheiro das vendas.
E é uma delícia você comprar algo, pagar uma viagem, pagar um curso, pagar uma parcela de uma moto, de um carro, de uma faculdade, com algo que não está dentro do seu salário. Isso é muito interessante. Jim Rohn fala isso. Muda a sua vida, talvez, se você começar a jantar mais fora, se você conseguir viajar no final de semana, as vendas te possibilitam esse acréscimo na sua rede, na sua vida, e aí pode ser uma meta interessante para amanhã você parar com o mimimi e falar: ai, não vou mandar mensagem, não quero ser chato. O que pode representar um novo curso na sua vida, uma nova faculdade com essa renda extra? Ganhar promoções, também a nossa empresa vive cheia de promoções que vão desde um computador, passando por celulares, passando por dinheiro, passando por produto, são diversas promoções, passando por bônus, ganhar viagens, esse é um bônus sensacional, porque quando você ganha uma viagem da Junessa, você não ganha só uma viagem, você ganha um padrão 6 estrelas de viagem, subir de títulos. Ah, Leandra, não gosto de aparecer, não ligo de continuar sendo executivo. Deixa eu te lembrar, se você não conhece, que se você subir de título, você aumenta a profundidade do seu bônus, bonitão. Então, subir de título não é para aparecer, não é para exibir um PIN mais bonito no peito. Subir de título é uma decisão nada mais do que inteligente. Você passa a ganhar mais e mais profundamente na sua rede. O título serve para isso, é como se fosse um plano de carreira na multinacional que você trabalha, ok? E aí, se nada disso serviu, porque são porquês particulares para você, pensa em ajudar as pessoas. Pensa que essa renda, pensa que essa venda que você fez pode ajudar alguém, ajudar tanto a sua família, pode te dar liberdade financeira de poder pagar o tratamento de alguém, Deus me livre que aconteça, mas pagar o tratamento de alguém, pode ajudar alguém da sua equipe, o seu exemplo, os seus resultados e a sua movimentação de ponto pode ajudar alguém da sua equipe a faturar mais, né? Então, se nada dos motivos anteriores forem suficientes para bater a água na sua bunda e te fazer nadar, pensa em ajudar outras pessoas também, que a sua venda pode fazer. Metas, eu gosto muito disso. As metas empurram, as metas recarregam e as metas ressignificam. Então, quando você ouvir um não, lembra da sua meta. Fala, foi um não, mas a minha meta é maior. Quando você vê que aquela pessoa ferrada, fodida, sem saúde, sem maturidade financeira, sem liberdade financeira, fala um não para você ou tira sarro do seu negócio, tira sarro dos seus stories, fala, ah, ele está sendo blogueirinho, ah, ele está me procurando só para venda. Quando alguém agir atacando isso, a meta te ressignifica, te religa e te empurra de volta para o lugar, tá bom? Ok? Metas. Passo 2 de como vender muito online, profissionalizar. Gente, se você começou esse negócio e tem mais do que um dia e ainda não leu esse livro enorme aqui, com essas 300 páginas, que é a Bíblia do nosso negócio e ensina como profissional, como ser um profissional na nossa indústria, você já está perdendo dinheiro, tá? Você já está... Mesmo assim, eu vou falar um pouquinho aqui no sentido de te religar nesse propósito, tá? Se você começou esse negócio há um mês, há um dia, há uma semana, tá fresco o porquê você começou e talvez é por isso que você esteja nesse treinamento, para começar com tudo. Mas se você começou há mais tempo que isso e ainda não leu os 12 passos desses 400 folhas aqui deste livro, você está perdendo tempo e amador não ganha dinheiro em nada. Você está tratando esse negócio como um hobby, você vai ter dinheiro como hobby, e pelo que eu sei, hobby não dá dinheiro, tá bom? Vamos lá. Profissionalizar. Estudo básico, não precisa estudar 5 anos para a faculdade, não precisa fazer nutrição alimentar para entender o NARA, não precisa de nada. Básico, estudo básico. O que é o NARA, o que é o Restore, o que é o Ageless, só o que é, para entender que a gente tem solução para todas as dores. Esse é o estudo básico, tá bom? Não precisa desculpa de vou estudar antes de fazer. Pelo amor de Deus, não me venha com desculpinha.
Ferramentas, tomar posse dessas ferramentas. O Leandro falou de um site, eu nem sabia que meu site tem isso. Talvez você nunca nem passeou pelo site que você comprou e não sabe que lá tem o currículo do corpo científico mundial. Olha que legal, para você compartilhar com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu personal trainer e mostrar o currículo dos caras que desenvolveram os produtos que você representa. Talvez você não sabe que lá existe a tabela de preço de todos os 150 países, que lá existe o plano de negócio 150 países. Então tem muita gente que me escreve, só porque eu moro em Portugal, cadê a tabela de preço de Portugal? Tá no seu site, você tem o mesmo site que eu. Você comprou a representação de uma multinacional em 150 países, entra lá no seu site e pega, tá bom? Conhecimento, posse e utilização. Saber que existe, tomar posse, pegar, salvar, entrar nos grupos de WhatsApp, entrar nos grupos de Telegram e utilizar. Ter uma agenda, isso é coisa de profissional. Ter uma agenda não é fácil ter agenda, principalmente quando você vira full time igual eu, mas a agenda, para ajudar vocês a terem uma agenda, lembrem das metas, tá? Se tiver meta, se tiver boleto, tem agenda, tá? É fácil. Melhor distribuir flyer da sua empresa e do seu produto do que distribuir currículo. Eu, pelo menos, acho isso. Melhor distribuir flyer da minha empresa do que distribuir currículo. Então, você vai ter uma agenda. Quais são os seus diferenciais nessa venda? Como é a entrega? Como é a promoção? Como é a embalagem? Tem uma fitinha bonita? Tem uma entrega personalizada? Tem um bilhetinho escrito à mão? Sabe? Tem uma mensagem depois, de pós-venda, como foi? Tem um presentinho, igual a Gabi escreveu hoje no grupo, né? Anexa um sabonete. Eu gosto de anexar os sachês do Nara, né? Principalmente num sabor diferente do que a pessoa, os sticks do Nara. Então, ter os sachês é interessante, ele é tão barato para a gente, ou a ampola, ou a ampola do Ages também. É tão barato para a gente, né? No caso do Ages, só precisa ter um problema, só precisa ter o cuidado de mandar a utilização correta, senão a pessoa vai utilizar errado e não vai durar nada, e ela vai achar que o produto não serve. Mas eu tenho um textinho, se alguém precisar, me peça, eu tenho um textinho de como... e aí eu mando. Então, a pessoa comprou um Nara, por exemplo, eu coloco uma ampola de AIDS, coloco uma cartinha, e depois, quando ela recebe, eu mando o texto por WhatsApp. Qual é o seu diferencial? Tem muito pouco vendedor da Adunesse no Brasil, mas não é desculpa para você não ter um diferencial. Ainda tem muito pouco, mas o amador ou o vendedor que vai para a rua sem se preparar vai ganhar pouco, vai queimar esse público e vai estragar, inclusive, quando eu chegar no seu círculo social. Então, qual é o seu diferencial? Caixa que eu estou falando é o caixa mesmo. Movimentação de caixa. Começou a ganhar seu primeiro dinheirinho, você está aplicando esse dinheiro no seu negócio? Você está aplicando para fazer a recompra? Você está aplicando para fazer o Smart Delivery? Leandro, eu não sei o que é Smart Delivery. Então, meu filho, não sei o que fazer com você. Novamente, você comprou a Ferrari e está lendo o manual da sua CG 125. Tá? Então, aplica esse valor ganho com as vendas. Eu gosto de quando uma pessoa chega para mim e fala assim, não sei fazer este negócio. Você me empresta o produto ou não tenho dinheiro para fazer esse negócio. Você me empresta o produto, eu vou vender e aí volto, pago para você o valor de custo e com a diferença eu pago o meu investimento inicial. É esse o tipo ideal. É essa tipo de pessoa que tem que ir para a sua lista e é esse tipo de pessoa que você tem que ser com o seu negócio, porque aqui eu estou falando com quase todo mundo que já começou, tá bom? Reinvestir esse valor para não comer bronha de fazer uma compra muito grande, um mês depois perder os pontos porque não fez Smart Delivery e não fez ativação. Atualização, você tem que estar atualizado, principalmente no ritmo que a Adunesse Brasil está nos últimos meses, né? No último ano de pandemia, a empresa lançou um produto por mês e você ainda está só no Nara. Estou no Nara Tangerina. Nara Tangerina. Pelo amor de Deus, tem um monte de gente que não gosta nem de tangerina e nem de Nara, mas gosta de outra coisa. Então você tem que estar atualizado sobre os produtos, tem que estar atualizado sobre o mundo. Não adianta você vir falar com uma pessoa sobre crise, se a crise já passou, ou se, né? Não adianta você ficar falando assim, achar que o mundo é só para combater Covid, quando o Covid já tiver abaixado. Imunidade é tudo, imunidade é gripe, imunidade
É tudo, até coisas mais sérias, como câncer e tudo, tá? Então, atualize-se sobre o seu negócio, atualize sobre o mundo, atualize-se e repita, repita. Não são tantos pontos assim. Repita, repete. Repete a mensagem que você mandou para a pessoa semana passada ou mês passado. Repete o convite que você fez. Repete o compartilhamento dos resultados que você fez. Senão, tem gente que senta, hoje eu vou trabalhar as mídias sociais porque o Leandro ontem me animou. Aí senta amanhã, compartilha 5 bundas na internet e passa uma semana fora. Semana fora. Esperando que alguém corra atrás da sua bunda compartilhar na internet. Então, repita. Começou, se posicionou no seu círculo social como uma pessoa que vende soluções, vende produtos, vende um negócio, repita. Novamente, o maior especialista da nossa indústria fala que pessoas normais precisam de 6 a 8 encontros com essa indústria. Então, se você não repetir contatos, convites, informações, orientações, se você não repetir, você abandonou ela, perdeu dinheiro, rasgou dinheiro, deixou de ganhar. Prática. Prática. Eu odeio quem fala demais e não fala coisa de prática. Antes feito do que perfeito, tá? Antes feito do que perfeito. Não quero jogar um monte de informações para vocês e acharem que amanhã ou depois vocês vão estar ótimo nisso. Como a Noélia falou, na verdade eu tenho 8 anos já de marketing de relacionamento e 3 anos de full time. Então, eu me considero um bom vendedor e um bom vendedor online só 3 anos. Aí você fala assim, não, mas 3 anos é muito, Leandro, não tem esse tempo. E uma faculdade para ganhar R$ 1.000 no shopping depois? Quantas pessoas você conhece que fez uma faculdade de 5 anos e foi trabalhar no shopping? Ou foi pegar um estágio de R$ 1.000 depois, R$ 1.500, tá? Então, 4 anos não é nada, 3 anos não é nada, e no meu caso, ainda não foi feito na velocidade 100 também não, de forma nenhuma, muito diferente disso, mas antes feito do que perfeito. Então, começa logo, antes que o seu círculo social identifique outro distribuidor de Juness, fidelize com ele e cadastre na rede dele. Ó, que é pior? Sabe o que vai ser pior? Quando você lembrar daquele seu amigão que tem um perfil sensacional para explodir na sua rede e para te levar à riqueza, você ligar para ele e falar assim, eu tô representando uma multinacional americana que está expandindo. Ele vai falar, mas eu já sou dessa empresa, me cadastrei com fulano de tal para guardar meu lugar. No dia que você ouvir isso, você vai lembrar de mim. E aí você vai falar, nossa, eu nunca publiquei no Instagram que eu sou da Juness. Por isso que ele procurou outro. Espero que você não tenha essa dor, porque eu conheço algumas pessoas que tiveram, tá bom? Então se posicione já e não tenha vergonha. Ou escolha não fazer, né, gente? Por que você vai ter vergonha de representar uma empresa que só tem recorde mundial e que até gente muito mais famosa que você, que nós, que muito mais bem sucedida representa e fala nas mídias sociais? Antes feito do que perfeito. Vamos para a prática? Lista de tudo. Lista de clientes e lista de prospectos. Todos os meus contatos do telefone estão assim nomeados. Cliente, José. Prosp, de prospecto, Maria. Prosp, PT, Portugal. Cliente, prospecto. Que aí fica mais fácil na hora de você mandar um resultado, na hora de você mandar um evento que vai ter, na hora de você simplesmente agradecer, tá? Tipo assim, queria contar para vocês que eu bati um título, queria contar para vocês que eu comprei minha moto e gostaria de agradecer o apoio de todo mundo no meu mundo de empreendedorismo. Lista. Lista, quanto maior a sua lista, menor o seu mimimi dos nãos que você vai ouvir, que vão ser imensos, imensos. Ou não, ou a falta de qualquer coisa, a pessoa que nunca vai responder para você. Se a sua lista é grande, aqueles 5 que não te responderam, aqueles 20 que não te responderam, que leram e não responderam, não vão impactar tanto você, tá bom? Porque vão representar pouca coisa da lista. Outra coisa prática essencial das mídias do mundo online é as mensagens ativas. Não adianta você ficar pensando que só porque você postou o Nara no seu Instagram, todo mundo vai correr atrás de você. Primeiro, que ela pode estar vendo aquilo num momento em que ela não tem tempo nem de te mandar uma mensagem ou nem de responder ao seu story. Segundo, que ela pode não entender
porque você só postou, talvez você seja só um consumidor satisfeito compartilhando. Terceiro, as pessoas adoram comprar as coisas, mas não gostam que ofereçam para elas. Então, você precisa ter a mensagem ativa como complemento disso tudo. E a mensagem ativa também precisa ser contínua, no sentido de, por exemplo, eu sento para mandar mensagem sobre resultado do Nara ou sobre para avisar o lançamento de um novo Nara. Eu mando. Pá, 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 pá. 80% não responde. 5, 3% responde com palminha. E os outros vão responder, às vezes, daqui uma semana, daqui um mês. Tem gente que não faz nada, porque naquele momento não é ideal, mas quando você manda uma nova mensagem, um mês depois, 15 dias, uma semana depois, a pessoa fala, é verdade, o Leandro tem isso, é verdade, o meu Nara acabou, é verdade. Eu estou precisando emagrecer, eu estou precisando de mais energia, eu estou precisando baixar o colesterol, o Leandro tem essa solução. Que bom que você me... Ela não me fala, não me agradece, mas fala, que bom. E aí, isso novamente, gente, só estou falando que funciona para mim, tá? Então, aconteceu esses dias, por exemplo, e eu estou vendendo Nara aqui, o Nara Lux, que não tem aqui, por euro, em valor bem alto de euro, graças a Deus. Tá? Fazendo isso, mensagens ativas e contínuas. Compartilhar resultados e feedbacks. Isso também serve para quem tem vergonha de vender, tá bom? Então, só compartilhe o resultado. E aí, uma outra experiência que eu vejo vocês fazendo, escreve menos nesses resultados. O resultado já fala por si. Simplifique e fale menos. Tem gente que escreve um monte em cima do resultado. Tem gente que não pensa e escreve o seguinte: essa bunda e essa bunda com um pote de nara. Ah, é, esperto. Você acabou de mostrar para a pessoa e comprometer ela para comprar um pote só. Então, tira essa informação. Você não precisa ter essa informação. Você está diminuindo, você está aumentando a expectativa dela, que pode ter acontecido com a sua mãe, com a sua irmã, mas quando você põe esse limite, ela está achando que você vai. E ela é um ser humano, a pele dela é diferente, a celulite dela é diferente. E você também não quer vender uma área só. Nós estamos falando de uma reposição de nutrientes que o povo está perdendo desde os 25 anos. Talvez ela tenha 60, ela está perdendo durante 30 anos. Talvez ela tenha 30, ela está perdendo durante 5, tá? Então, escreve o menos possível, deixa ele perguntar, ela perguntar, e aí você entra com a informação técnica. Resultados e feedbacks é todo dia, toda semana, no meio das coisas que você faz. Compartilhou o lanche, compartilhou o futebol, compartilhou uma mensagem bíblica, compartilha uma bunda, compartilha um coisa. Mistura, não seja um Instagram de folder invisível da empresa que você representa. Por isso que esse treinamento serve para qualquer negócio. Tem gente que trabalha na Coca-Cola e os seus vizinhos não sabem. Ah, mas por que eu vou falar que eu trabalho na Coca-Cola? Para te tornar uma pessoa atraente, porque talvez o seu vizinho saiba que na Pepsi, para a mesma função, estão pagando mais e ele fale: oh, mas o Zé trabalha na Coca-Cola, talvez ele se candidate para. Entendeu? Não se esconda. Resultados e feedbacks junto com a pessoa que você é, qualquer que seja. Agenda de duração de produtos. Se você vendeu um NAR e não anotou que ele vai acabar daqui 18 dias, você está montando na sua Honda CG 125. Porque o Nara dura 18 dias, graças a Deus, e você vende um produto que acaba e precisa de outro. E ele vai se vender sozinho no sentido de entregar resultado. Mas ele não vai sair do seu armário e correr para a casa da Maria. Então você precisa falar: Maria, estou fazendo um novo pedido, posso separar o seu? Você vai continuar no mesmo foco de pele ou você quer mudar para cabelo e unha? Maria, saiu uma promoção, se comprar 2, ganha um sabonete. Agenda de duração de produto, tá? Acompanhamento disso tudo que eu estou falando. O acompanhamento faz bastante diferença, viu, gente? E o acompanhamento não precisa ser só para vender, sabe? O acompanhamento pode ser só a partir do momento que uma pessoa comprou uma coisa sua, principalmente as pessoas que não são seus amigos, que não são seus contatos. Eu tenho muitos clientes que não eram meus amigos, mas viraram meus amigos, de verdade mesmo, amigo, amigo, porque o acompanhamento. E aí, como você tá? Só. E aí, como você tá?
E aí, aquela dor que você tinha, o Nara Tangerina ajudou? E aí, o cabelo caindo? Você pode, num segundo momento, perguntar e aí como tá com o produto, mas sempre e aí como você tá. Outra coisa legal que eu tenho aprendido nos últimos tempos, vamos parar de perguntar, oi, tudo bem? Porque quando você fala oi, tudo bem, já parece que a pessoa não tem chance de falar que não tá muito, né? Tipo assim, não quero ouvir que não esteja. Começa a perguntar, como você está? Olha que legal. Começa a perguntar isso. A gente tá precisando tanto ouvir isso que tem gente que não consegue nem responder. Só manda carinha de choro, né? Ou senão ela fala assim, tem uma frase que fala, quando as pessoas me perguntam como eu falo que eu oscilo, né? É uma frase de internet. Então, em vez de perguntar, oi, tudo bem? Já tô mandando que eu não quero saber, pergunta, e aí, como você tá? Acompanhamento, prática que gera resultado para vender muito online. Diferentes e complementares relações com a indústria. Por que eu estou falando isso? Às vezes você fica focado só no Nara, às vezes você fica focado só em cliente e esquece que ele pode ser um prospecto. Então, às vezes, aquela pessoa passa 2 meses comprando um produto seu e você esquece de falar que ela pode comprar mais barato, seja como cliente preferencial no seu site, ou seja como distribuidor. Tem gente que pensa tão pequeno que pensa, se eu vender um Nara como venda direta, eu ganho tanto. Se ela comprar no meu site, eu vou ganhar menos. Não, você não ganha menos. Você passa a ganhar a diferença e você passa a ganhar os pontos, que é um outro bônus, que é o bônus de equipe, né? Então, não pensa pequeno. Você pode, você está expandindo e você está criando a fidelização, porque ela pode trazer também mais clientes ou mais equipe para a sua equipe, tá? Diferentes e complementares relações. Então, para quem é empreendedor e não é ligado em saúde, não adianta você ficar compartilhando bunda. Você tem que compartilhar que saiu na Exame, você tem que compartilhar que o nosso presidente Brasil e América Latina é um dos maiores executivos do Brasil, que é um cara reconhecido no setor corporativo como um grande executivo e foi contratado para ser o presidente da Juness Latam, né? Então você tem que compartilhar esse tipo de coisa, compartilhar que, por exemplo, nos nossos eventos corporativos a gente contrata pessoas do nível de um Flávio Augusto da geração de valor. Então você tem que entender todas as potencialidades que você tem na sua mão para compartilhar com essas pessoas diferentes. E aqui também eu gosto disso, ó, testemunhos de terceiro. Então, por exemplo, se eu falei com a Maria sobre o produto, e aí uma outra pessoa muito famosa, como por exemplo, Carla Pérez, fala sobre o produto, eu corro lá e mando para Maria a Carla Pérez falando. Eu mando, né? Então, por exemplo, agora, 2 semanas atrás, uma das maiores cardiologistas do Brasil falou sobre o Naralux. E ela não é da Juness. Ela falou sobre o Nara Lux. Eu fui lá, num primeiro momento, peguei todo mundo que eu seguia junto com ela e pessoas que seguiam ela e que eu seguia, mas eu não seguia ela. Mas aí o que eu fiz? A minha prima, por exemplo, segue ela. E eu nem seguia essa cardiologista. Eu mandei esse story para minha prima, porque se minha prima segue ela, porque minha prima acha ela uma referência em alguma coisa. E essa referência, que não sou mais eu, está falando do meu produto. Tá? Então, fique atento a isso para compartilhar com essas pessoas, não compartilhar só no seu store, porque você está pensando que só quem te segue é que vai ficar sabendo, para compartilhar com quem você já falou do produto, com quem você já falou do negócio, tá bom? E, novamente, refaça. Acabou tudo isso? Isso daqui preenche um dia de trabalho. Você refaz amanhã. Olha que simples. Não precisa estudar muito, tá? Você vai refazer, sempre a mesma coisa, tá bom? Refaça. E aqui o prometido último slide, que é algo que é técnico do mundo de vendas e que vai te ajudar a ser uma pessoa muito mais querida, muito mais procurada, muito mais seguida. Então, se você está preocupado com o número de seguidores, você está preocupado com vendas online, você está preocupado até com o seu currículo, né, para ser procurado por pessoas ou por empresas, segue isso daqui, porque isso daqui é o básico de qualquer abordagem, para qualquer coisa. Seja você vender um Nara,
seja você fazer um novo amigo, fazer um novo relacionamento, seja você reativar uma amizade. Esse é o básico de qualquer abordagem. É um jogo de palavras que tem um caminho, né, um esqueleto de abordagem para você se manter em contato com essas pessoas. É o FORM, conhecido como FORM. Família, ocupação, recreação e motivação. Olha que legal. Você começou nessa indústria ou vai começar a trabalhar a sério a partir de amanhã e decide esquentar sua lista. Aí você pega e manda uma mensagem para o seu primo. Estou trabalhando com uma multinacional americana sensacional e a gente está expandindo em Ribeirão Preto e nós vamos ficar ricos. Você não perguntou aí como você está e talvez ele esteja dentro do hospital com Covid? Talvez ele esteja com alguém em casa com Covid? Talvez ele esteja levando alguém que está passando mal. Você não perguntou como vai a família, como vão os filhos, como vai o marido. Não perguntou como você está. Sabe? Então, você pegou ele num momento errado, você queimou o profissionalismo da sua empresa, sabe, você vai falar de uma empresa com uma pessoa que não está no momento ideal e você perdeu ela para sempre. Isso se chama queimar a lista, tá? Família. Depois que você fez a família, isso é contínuo, tá? Não adianta você pular para a coisa dois, por isso que é uma frase, forme. Depois que você falou da família, e aí, como você tá? Você tá bem? Tá tudo, os filhos, todo mundo saudável, graças a Deus, e tal. Você pergunta, e como tá na empresa? Como que tá lá no emprego? Como que foi para você essa questão da pandemia, do fechamento? Como é que foi? Aí a pessoa pode te dar um problema, né? E aí outro erro aqui que você pode cometer. Você pode imaginar e começar a conversa como se todo mundo estivesse procurando necessariamente uma solução. Então você pode falar assim: "Oh, você também está fudido depois da pandemia? Eu conheci um negócio do tal". Se você já fez isso sem perguntar, você errou na abordagem, porque talvez ele esteja inserido naquelas pessoas que ganharam mais dinheiro na pandemia. Porque não foi todo mundo que perdeu dinheiro. O dinheiro não some. Tem gente que está ganhando mais. Tem gente que implantou um delivery, está ganhando mais. Tem gente que foi para um online, está ganhando mais. Então você tem que perguntar como estão as coisas, né? Não está todo mundo mal, né? É, eu quero voltar um pouquinho na família, numa anotação aqui, muito comum. Às vezes você manda aquilo, né? Conheci um negócio tudo tal, e a pessoa fala, separei, estou no meio do divórcio. Aí você vai falar de um negócio para essa pessoa, sabe? Então, você tem que falar, vamos tomar um café. E nesse café você vai falar do negócio? Não, você não vai falar do negócio, você vai dar um ombro amigo. As pessoas estão precisando de amizade. Você tem que se tornar uma pessoa interessante, não uma pessoa interessada, sabe? Então, você só vai para o passo dois, e eu ainda não cheguei no convite da sua empresa, ou do convite da venda do seu produto, você só vai no passo dois, três, se você venceu os primeiros, tá? Venceu a família, tá tudo bem? Você pergunta, e aí, como tá o negócio? Tá ganhando mais? Venceu a pandemia? Tá desmotivado? Tá procurando alguma coisa? Esses itens vão te ajudar no convite, tá? E aí você vai para recreação. Porque se essa pessoa tá tudo bem, puxa, Leandro, só cresci, implantei o delivery, implantei o site online, o e-commerce, estou trabalhando igual um doido, graças a Deus, a pandemia só ajudou e tal, e tal, e tal. Aí você pergunta, que ótimo, graças a Deus. E como estão as férias? E como tá jantar com a esposa? Como tá passear com os filhos? Como que as crianças estão? Você está trabalhando tanto assim? Quanto tempo você não vê? Porque é pouco possível que todo mundo esteja bem em todas as fases. O equilíbrio é muito difícil, principalmente para o empreendedor. Então, se ele é um empreendedor que começou e cresceu com o negócio dele na pandemia, com certeza a recreação, as férias, a família está fodida. Se ele é um empregado que está trabalhando mais, está ganhando mais, foi promovido, a família está fodida. E aí, isso tudo está construindo o seu convite e a sua mensagem. Se na recreação tá tudo bem, mas ele tem um problema, você já vai para a mensagem. A mensagem é o convite.
Então, por exemplo, se a família está ok, se a ocupação está ok, se a empresa só cresce, possivelmente na recreação ele vai estar com menos qualidade de vida. Então, você vai falar, puxa, então estava na hora mesmo de eu ativar o contato contigo, porque agora eu conheci um negócio que me dá mais qualidade de tempo, que eu ganho junto com a minha equipe, ganho junto com outros países. Por exemplo, quando começou a pandemia no Brasil, minha mãe falou, nossa, suas vendas caíram. Eu falei, mas eu não dependo só de um mercado. A pandemia ainda não tinha fechado o mercado português. Eu não dependo só de uma época, só de um problema, né? Então, você pode trabalhar essa pessoa no sentido de você está sem qualidade de tempo, você está sem qualidade de sono, nós temos produto para sono, você está engordando mais porque agora você só come comida pronta, a gente tem um produto para isso. Ah, você não está indo mais... sabe, a gente tem soluções em produto para todas as áreas, por isso que eu falo aquele estudo básico de você conhecer as soluções, e a gente tem soluções para negócio, para renda. Então, faça o básico de qualquer abordagem, que é o form, para você fazer uma abordagem interessante, eficiente, profissional. Isso também vai diminuir um monte de desculpa de gente que fala assim, ah, eu não mandei mais mensagem porque eu não quero ser chato. Se você for profissional, você não é chato, porque você está fazendo interesse pela pessoa. E aí, como você está? E aí, como está indo o resultado do produto? E aí, como está indo o impacto da pandemia? Está entendendo que você não é o chato? Você não está procurando ela para vender algo. Você está criando um relacionamento. Depois de você ouvir, ela vai querer ouvir de você também. Ela vai perguntar, mas e você? Como que foi a pandemia para você? Ela vai se sentir obrigada a perguntar. E quando ela perguntar, o seu convite está pronto, seja para o produto ou para o negócio. Ah, eu passei 60 dias em casa, mas eu não engordei, porque eu estava fazendo projetos Zen da minha empresa. Ah, eu passei 60 dias parado, mas aí intensifiquei o trabalho do meu plano B, fazendo reunião online com a minha equipe e aumentei minha equipe online. Pronto, o convite está pronto, tá bom? Então aqui, ó, no próximo slide eu falei, o form é para que você passe de ser uma pessoa interessada para interessante, tá? Passe de interessada para interessante. Mais ou menos isso. Deixa eu ver, acho que é isso. Então, gente, como eu disse, é tudo que eu já apliquei para mim, e tudo que eu aplico no dia a dia, tudo do que deu certo e não deu certo. Fora isso, são coisas normais de não discutir política, de não ter constância, né? É, o trabalho nas mídias sociais é como qualquer outro, então precisa ter constância, não pode ser só de final de semana, não pode ser só de... eu ia parar aqui agora. Não pode ser só quando você estiver animado, motivado, precisa ser constante, como tudo isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me chama no particular depois. Se alguém precisar desses slides, pede também que eu mando. Vai ficar gravado e vai ficar no YouTube. E espero que tenha motivado, ressignificado para vocês, diminuído o estigma do vendedor chato ou do vendedor vergonhoso, e que vocês entendam que isso pode mudar a sua vida financeira, a vida da sua família, e aí vale a pena demais você se qualificar para ser um bom vendedor em qualquer que seja a sua área. Pode mudar a sua vida, realmente, essas poucas ações, essas poucas diminuições de preconceito, sabe? O preconceito não te serve para nada, não vai te levar a nada, deixa disso. É isso. Noélia, Breno, obrigado pelo convite, beijo em todo mundo. E aí a gente continua se falando lá. O pessoal está falando do material, eu mando nos grupos de WhatsApp. Se alguém tiver aqui no grupo do WhatsApp, me chama no Instagram também. E se alguém for marcar no Instagram, por exemplo, faz exatamente isso, escreve o menos possível. Não precisa escrever coisas que não são atrativas. Por exemplo, treinamento de venda. Vai ter pouca gente que vai estar interessado no treinamento de venda. Posta, trabalhando online com a minha equipe, trabalhando a partir de casa, conexão Brasil-Portugal, negócio global, põe um globinho. Se alguém for postar e marcar alguma coisa, escreve o menos possível, seja o mais atrativo possível e o menos restritivo, sabe? Não adianta você postar e escrever um monte de coisa trabalhando. As pessoas não querem trabalho, as pessoas querem soluções. Então,
8 horas da noite, equipe conectada, ou escreve, me marca, vamos compartilhar todo mundo e vamos nos tornar juntos, um curtindo o outro, um seguindo o outro, porque tudo isso ajuda os resultados da equipe também, tá bom? Prazer, obrigado para todo mundo, uma ótima noite e a gente se vê por aí. Beijão!